Meus irmãos, o Trina Jaran me pediu, em Cristo Jesus, pode sentar, que nós também pudéssemos ouvir alguns relatos, alguns fatos, uma energia, uma informação. Como é difícil chegar na condição desse templo aqui. Como é difícil chegar na condição de um templo de Santa Teresa. Santa Teresa seria o templo em que, hoje chamado Teresópolis, né? Santa Teresa, Teresópolis, eu sou ligado a ele. Como eu sou ligado a ele? Do jeito que vocês são ligados a esse templo, porque conheceram, de uma certa forma, o ministro Naroni, depois que veio o ministro Valexo, que veio outros ministros, que de pouco tempo para cá, que começou a novamente dar nome de ministros, guias missionários, aí que reformou toda a doutrina, né? Deslanchou novos presidentes. Hoje são 419 templos oficializados. Tem alguns em projeções. Ontem o Beto estava falando 420 a 430, são 419. Mas já deve ser uns 423 por aí. Só falta catalogar. Eu que sou responsável de catalogar, pegar o endereço, etc. Mas, como vocês são ligados ao templo Naroni, eu sou ligado, comecei com Yucatán, lá em Santa Teresa. Então, de Brasília, eu ia com o mestre Alberto, que era o representante do ministro Yucatán, eu era um 7º raio na época, e aquela luta, o trabalho, a escala, o carro quebrando na estrada. Desde aquela época, eu já aprendi a estrada. Eu já aprendi que se a gente não sair, não se mover, não trocar ideias, não ir no outro templo, a gente não aprende a doutrina. Ficar só parado num lugarzinho, o aprendizado é diferente. A gente se torna sempre de uma mesma energia, sempre o mesmo batalhar, sempre a mesma evangélica. Tem que sair, tem que movimentar. Tem pessoas aqui de mais de 2.000 quilômetros, aqui hoje, agora. Isso é lindo, né? Saiu de longe, 1.000 quilômetros, para estar aqui. Então, o mestre Walter, que é o presidente de Santa Teresa hoje, vai nos deixar também a sua palavra, o seu testemunho, a pedido do Trina Jaran, mestre Beto, em Cristo Jesus, para nós também ampliar o nosso conhecimento. Salve Deus, Walter. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Estava aqui comentando o seguinte: de vez em quando o Beto me pega de surpresa. Mas as coisas mais importantes que nós temos na vida é quando, de alguma forma, a gente tem a condição de participar. E participando é que nós aprendemos. Até antes dessa palestra aqui, me fez uma pergunta ali o mestre Zé Taliba. Os proveitos de um encontro desse. E nós nem chegamos a comentar, mas que eu faço aqui desse instante dizendo o seguinte: em tudo na vida nós estamos aprendendo. Em tudo, em todas as atividades que nós enfrentamos, nós estamos sempre aprendendo. É sempre um grande aprendizado quando a gente até deduz o seguinte: isso eu já fiz, isso é importante, eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. E aqui eu já vi muita coisa que eu pretendo fazer. Quando eu tive pela primeira vez no templo de Olinda do Amanhecer, e que eu fui ali juntamente com o Trino Ajaran, quando eu tive um conhecimento
de que o mestre Inácio era um carrasco, era um ditador, era um homem que impunha, que exigia. Eu vou ser claro para vocês. Se o Inácio não tivesse essa conduta que ele teve, ele jamais, numa região daquela de Olinda, jamais ele conseguiria trazer essa doutrina em toda a sua essência. Porque ele era um lugar onde todo mundo só gostava, era da bebida, era do carnaval, era do frevo. E eu vi um povo subindo um morro para praticar uma doutrina. E ele teve todas as condições para não estar dentro da doutrina. Mas, para mim, foi o grande missionário, e é o grande missionário de Paz Seta Branca. Mas, pegando aqui de surpresa, eu tenho alguma coisa a dizer para vocês. Quando se disse Santa Teresa, que hoje é Teresópolis de Goiás, primeiro eu não entendi. Quando nós estávamos em Anápolis e fomos convidados para ir para o meio do caminho entre Anápolis e Goiânia. Eu não entendi. Anápolis é uma cidade de um porte mais ou menos idêntico aqui em Ipatinga. Goiânia é um grande centro, a capital do estado. Que não, vamos sair de Anápolis e vamos para Goiânia. Não, vamos para o meio do caminho. Uma corrutela. A tia falava 4 léguas para lá ou 4 léguas para cá. E naquele tempo eu tinha entrado na doutrina, eu tinha poucos meses. Centuriões que já conduziam a doutrina ali em Anápolis. Mas que veja bem, a minha condição era o seguinte: eu não quero essa doutrina. Para mim não me serve. Por que não me serve? Puxa vida, para mim, ir numa igreja católica, eu procurava a missa mais curtinha. Para mim ir, porque não tolerava ficar ali ouvindo alguém falando, ficar ali ouvindo um padre dizer sermões. Não, essa missa aqui não tem sermão, nessa eu vou. E eu via nessa doutrina as pessoas ficar o dia todo. Eu pensava, o dia todo rezar não é lugar para mim. Mas aí, me foi dito por uma entidade: meu filho, olha bem, eu vejo muito hoje as entidades dizendo, você tem uma grande missão. Mas eu vi uma entidade dizendo, a sua missão é aqui. Falei, está por fora. Tinha que dizer aquilo, era o que eu sentia. Eu sou muito realista, certo? Está por fora. Eu não aguento lá, vou aguentar aqui. Olha, não, aqui reza demais. Hoje qual é o meu conceito? Aqui não reza demais. Eu vi hoje, diante da grandeza de um trabalho que abriu ali, um Pai Nosso. Nós não ficamos aqui rezando. Mas o que eu vejo é o seguinte: aqui se realiza um trabalho. Essa doutrina é o trabalho. E aí, diante do trabalho, a gente não vê o tempo passar. Onde eu não aguentava meia hora, hoje você fica dentro de um trabalho o dia todo, ou dias e dias, trabalhando, e você sente até que o tempo é pouco, é curto. Entenderam? É isso que eu vejo hoje dessa doutrina grandiosa. O Ataliba disse, ninguém hoje está imaginando ainda o que foi o fenômeno Tia Neiva. E quando eu analiso Tia Neiva, e que vejo o seguinte, eu tenho um certo grau de cultura, eu vejo muita gente que tem, e quando eu vejo que ela não tinha cultura nenhuma, e posso dizer para vocês, nenhum curso que eu fiz me deu tanto ensinamento como essa doutrina me dá. Nenhum curso, por mais elevado que ele seja. Eu aprendi tudo na minha vida aqui. Eu aprendi tudo. E quem era ela para me ensinar sem cultura nenhuma? Está aí. Porque talvez se chegasse por intermédio de uma pessoa culturalmente
formada, estudou para me trazer isso. Não. Foi por aquela mulher simples, sem cultura, foi a que mais me ensinou e é a que mais me ensina. Entendeu, Ataliba? É a que mais me ensina. E aí, vocês podem dizer, então não tem valor o lado cultural? Tem. Mas pelo lado espiritual, eu quero dizer para vocês, esse lado, ele é muito limitado. Mas quando eu falei da surpresa, é o seguinte, partimos para Santa Teresa. O Alberto, adjunte o Catan, ali à frente dos trabalhos. E quando eu vejo aqui o adjunte o Matan, me lembro muito dele, porque eram duas pessoas muito estreitamente ligadas, e dentro de um mesmo conceito, dentro de uma mesma estrutura, que sempre estiveram à frente dos trabalhos. É a tia Neiva nos colocando em Santa Teresa, o Alberto partindo para lá. E vamos dizer, senhor das perdão, a primeira caravana que chegou em Santa Teresa, onde nós tínhamos conseguido um local, e seria ali o primeiro templo, chega essa caravana numa disposição para trabalhar, chega esse pessoal lá, onde vai ser aqui? Daí a pouco eu vi um com uniforme, eu vi um com outro, e vi um caboclinho lá, falei, e aquele? É o motorista da Kombi, mas ele não é da doutrina não. Eu falei para ele, cai fora, rapaz, que eles vão te argolar, eles vão te pegar. Aqui é só serviço. A grande satisfação é que na segunda viagem, na segunda caravana, já chega um mestre de uniforme. É o mestre Joaquim Alves, o Narone. Então veja bem, quando ele disse Santa Teresa, foi lá que ele pegou a primeira enxada. Ele podia até não capinar bem, mas ele capinou um espaço muito grande. Hoje, quantos espaços Joaquim Alves preencheu, levando essa doutrina na mente e no coração de cada pessoa. Está aí. Aquela pessoa que chegou primeiramente como motorista, como tia Neiva era motorista, ele chegou. E hoje está aqui essa grandeza, que agora eu volto a dizer a Taliba, veja bem, já é o grande proveito que eu tenho de hoje estar aqui presente. Mas, meus irmãos e meus mestres, se a gente ficar aqui hoje durante todo um dia, ou durante talvez uma semana, durante meses, ou durante anos, para a gente falar o que significa essa doutrina, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Tem mais um detalhe a dizer para vocês o seguinte. A tia tinha uma insistência, quando eu chegava lá, conversando com ela, meu filho, você conhece o Gilberto? Não. Volta e meia, você esteve conversando com o Gilberto? Não. Um dia eu vi, o Gilberto passou lá com a mão no peito, passou para lá, para cá. Falei, é esse? E havia sempre uma insistência. Mas eu não conhecia. É como diz o Ataliba, sempre foi aquela pessoa, a maneira dele, que continua sendo a mesma dentro daquela conduta, daquela formação. Mas que a gente não via ele ali no meio de nós, não. Até que um dia ela chama o Bálsamo, leva o Walter lá para falar com o Gilberto. E eu cheguei até lá. Eu acho que dentro da primeira conversa que nós tivemos, que eu pensei, 5 minutos nós encerramos, ficamos mais de 2 horas conversando. Ao sair e para Santa Teresa, eu conversava com a minha ninfa, Socorro, e dizia, se você vê que pessoa bacana, que pessoa que irradia uma energia grandiosa e positiva, é o filho da tia, aquele que passa para lá e para cá, aquele. E hoje eu vejo
O Beto, se me permite, com toda afinidade, eu vejo o Beto, não é o primeiro doutrinador, não é o Trino Ajarã. É uma grande parte de tia Neiva nele. Então aquela lei que ela deixou, eu quero deixar bem claro para vocês. Vejo aquilo com toda intensidade. Ele é muito de tia Neiva para nós. Eu não falo, Beto sabe perfeitamente disso, eu não falo o que eu não sinto. Mas ele significa muito, mas muito, dentro desse contexto. E eu sei que a tia lá em cima, o quanto ela está feliz por ele ter implantado essa doutrina. Agora não vamos dizer só em termos de Brasil, até já no exterior. Graças a um trabalho grandioso, que eu posso dizer para vocês, que ele não era a favor de templo externo. É aí onde eu vejo a doutrina, e colocou ele exatamente como coordenador de templo externo. E hoje eu sei o quanto ele sente que é essa a sua verdadeira missão. Isso é que é bacana, é que é importante. A doutrina coloca as pessoas nos seus devidos lugares. E hoje eu sei perfeitamente o que ele sente, mas que ele sabe perfeitamente o quanto nós sentimos por fazer parte desse círculo de amizade espiritual, que é ele o grande líder. Eu sempre disse e digo aqui para vocês, o grande líder nos planos espirituais se chama Pai Seta Branca. O grande líder aqui do plano físico, tia Neiva. E que deixou aqui com toda a plenitude, hoje, um líder espiritual, que é o Gilberto Zelaya. É o Trino Ajarã. É esse que significa muito para nós. Eu aqui quero simplesmente aproveitar esse instante para dizer para vocês, cada um aqui é um poder, é uma capacidade. Cada um aqui tem muita coisa para dar, muita coisa para fazer. É somente fazer o que tia Neiva sempre nos diz, confiar em você mesmo. Confie. Não faça as coisas simplesmente por fazer, mas faça por sentir, que você vai ver as realizações que tem. Não existe nessa doutrina, como ela sempre dizia, olhava um doutrinador, via o outro. Um dia sentaram e falou, estou vendo todo mundo igual. E é. Para mim é um grande valor que eu sinto dessa doutrina, exatamente sobre esse aspecto. É aquela pessoa mais simples que chega e que a gente vê aquele mestre quando está diante de um trabalho com tanta simplicidade, você vê ele puxar uma força poderosa. Quem foram os primeiros arcanos dessa doutrina? Os estudiosos? Os culturalmente formados? Aí a gente vai a ver realmente por que Jesus escolheu os apóstolos, pessoas tão simples. Veja bem como as coisas têm uma comparação muito grande. Quando o grande mestre esteve aqui, e o que tia Neiva fez. Olha a comparação. E são com essas pessoas que nós aprendemos muito e estamos aprendendo. Quero dizer, tem aqui um Frois, tem aqui um Caldeira, que ele sabe quanto a gente aprende com eles. Como eu hoje também aqui aprendi. A Taliba, você falou pouco, mas falou o essencial. Eu dali prestando atenção, diz ele que não sabe conversar, mas conversou o que era necessário. Falou exatamente o que a gente precisava de ouvir. É essa, meus mestres, essa doutrina grandiosa. Essa doutrina que todos os dias e todos os instantes, ela me ensina, mas não é aqui dentro do templo não.
Todo o sucesso que eu já tive na minha vida profissional, eu devo a essa doutrina. E foi lá fora que eu pratiquei essa vida profissional. Ela me ensinou a ser colega de trabalho. Ela me ensinou a ser um chefe. Ela me ensinou a ser um subordinado. Ela me ensinou em todos os aspectos. E continua me ensinando. E eu quero aqui simplesmente lhe dizer: quero lhe dizer, com toda sinceridade, parabéns, Joaquim Alves. Parabéns, povo de Narone. Parabéns mesmo de coração. Tenho certeza, vocês estão aqui empregando e fazendo a perfeita doutrina. Que Deus, em sua infinita bondade, que Tia Neiva, que eu não tenho dúvida se faz presente, possa sempre estar iluminando cada vez mais a vocês, que merecem, por esse grandioso trabalho, por essa missão que estão aí cumprindo com grandeza. Salve Deus, eu fiquei feliz de poder aqui conversar um pouquinho. Mas eu quero sair daqui aprendendo ainda muito mais. Eu quero sair daqui na certeza de que vim em busca de buscar muitas coisas para somar as minhas experiências. Já busquei, estou buscando. E por isso agradeço a vocês de coração. Salve Deus, que Jesus te ilumine.